Eu vou iniciar colocando aqui o PowerPoint. Tá aí. Tá, beleza, tá firme e forte. Firme e forte. Tá aí, ó. Agora ficou mais forte ainda, né? Gente, eu vou reafirmar uma coisa que é a seguinte, como eu já disse, né, anteriormente, nós estamos naquela fase do laboratório que as coisas ficam até um pouquinho enfadonhas, em face de serem muito teóricas, né? É eu falando, 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 e vocês quietinho, quietinho, até certo ponto, né, ouvindo. Se vocês puderem me ajudar sempre interferindo, fazendo perguntas, eu só vou agradecer. Essa parte ela é fundamental dentro daquilo que nós já falamos, que daquele exemplo que eu dei, é melhor lembrar do exemplo, né? A pessoa entra numa autoescola para aprender as técnicas, né, as legislações, os macetes, os artifícios, quer dizer, se educar para poder só depois pegar um carro e dirigir, né? É o que nós estamos fazendo. Nós estamos passando todas as informações importantes e necessárias para que vocês, quando forem mexer com o laboratório propriamente dito, é, o façam da melhor forma, sem riscos, né? E é muito importante, eu ia falar com vocês na aula passada, eu acabei esquecendo, mas agora eu me lembrei, é o seguinte, quando a gente não aprende a coisa na hora certa, da maneira certa, corremos o risco de pegar vícios relativos àquilo. Por exemplo, no caso do motorista, né? Se você pega um carro, a pessoa te fala, ó, aqui é acelerador, volante, embreagem, tal, 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 e você já sai dirigindo, além de com o risco de ficar trombando nas coisas, você vai pegando vícios relativos à direção. E quando a gente vai para um laboratório também sem essa prévia preparação, a gente também começa a utilizar o ambiente, os equipamentos, de uma forma não muito correta, usando macetes, gambiarras e coisas desse tipo. Em outras palavras, a gente fica viciado, adquire o vício. E depois, para aprender, gente, da forma correta, é muito complicado, porque é muito difícil a gente tirar os vícios, né? E para aprender da forma correta, não há como, né, a gente considerar os vícios. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, desculpe talvez a crueza dele, mas ao lado aqui da minha casa, eles colocaram um lava-jato e eu fico ouvindo os rapazes lá que estão lavando o carro, né? Eles o linguajar assim que é até difícil. Às vezes eu não consigo entender o que estão falando. Eu esforço para entender, às vezes não consigo. Eles usam um linguajar, quase um dialeto. É velho para cá, o cara para lá, quer dizer, não é a linguagem, digamos assim, correta, convencional, mas eles se entendem, e eu não entendo. Mas qualquer linguagem, ela tem que ser boa para todo mundo, não é só para um, não, né? Isso induz a gente a pensar que a pessoa aprendeu de uma forma desordenada ou no momento errado, né? E, na realidade, ele não aprendeu, né? Ele se virou, porque a forma correta é uma só, não existe duas formas corretas. O momento correto é um só, não existe outro momento, tá certo? Bem, isso que eu queria lembrar para você antes. Então, vamos à aula de hoje. O assunto da aula de hoje, como também já disse a vocês, é isso aí, ó. O primeiro passo nosso foi dar uma visão ampla da eletrônica, né, situar laboratório, etc, etc. Agora nós vamos falar de uma coisa mais prática, que é o processo, né? E antes de entrar propriamente nele, nós vamos falar sobre grandezas, medições, medidores, que é o assunto da aula de hoje e da próxima semana. Eu espero terminar na próxima semana. Mas antes, eu queria colocar para vocês isso aí, ó. Deixar uma pergunta no ar, que é a seguinte:
Imagine que você é um sargento de um pelotão e está selecionando atiradores. Aí você tem 3 atiradores e você deu uma arma para cada um deles com 6 tiros. Eles vão atirar num alvo e você vai avaliar o resultado e vai dizer qual dos 3 que você vai, digamos assim, promover ou ficar com ele. Seria esse? Esse foi lá e deu 6 tiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o posicionamento dos tiros, onde que acertou. Veja bem, guarde isso aí. Aí chegou o segundo, também deu 6 tiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tiros, olha onde que ele acertou. Aí veio o terceiro e o último, também deu 6 tiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu pergunto, volto a perguntar, qual desses 3 atiradores você escolheria para fazer parte do seu pelotão? Afinal, você está mexendo com segurança e é importante que a pessoa, para sobreviver nesse mundo atual, no mínimo, como o soldado que é, seja um bom atirador. Tá certo? Bem, então, aí você guarde, daqui a pouco eu volto a falar sobre isso e vou cobrar de vocês uma resposta. O povo tá falando aí, ó, 2, 3, o segundo, o terceiro, É, segundo, tá na depois dúvida aí, ó. mas a dúvida é natural, porque ainda. Aliás, eu até fico feliz com a dúvida, Francisco, porque daqui a pouco ele não vai ter a dúvida mais. E se ele não tiver a dúvida, é porque deu certo a aula, entendeu? O objetivo é instigar mesmo. A dúvida é correta. Vamos ver se a resposta vai coincidir depois. Tá legal? Aqui. Eu estava dizendo o seguinte, então vamos começar de deixar claro o que para nós significa essa palavra, grandeza. Bem, grandeza, de uma forma genérica, está no texto aí, ó, é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas. Então, em resumo, tudo que você pode medir, né, você pode chamar de grandeza. Então, você está efetuando uma medida daquela grandeza, obviamente baseado em padrões, né? Você não faz uma medida aleatoriamente, não há como, não. Então, o padrão é importante, nós vamos falar mais sobre ele, né? E existem, basicamente, 7 grandezas, que a gente chama de grandezas fundamentais, que vocês estudaram lá da física. Vocês já estudaram quais são as grandezas fundamentais e as grandezas derivadas. Eu estou aqui só lembrando antes da gente esquentar, antes da gente entrar no nosso contexto. Aí eu pergunto, você se lembra das 7 grandezas fundamentais da física? Alguém fala aí? Pode ser em qualquer ordem, gente. Vocês não estão com ânimo de falar? Vamos então aqui, ó. Qual que é a antes de falar, né? Esqueci que eu ia falar isso. Então, ó, o que é medida? Que é outro termo também que a gente precisa deixar claro. Medida, no nosso contexto, é a ação ou efeito de medir, né? É um verbo, né? Então, está relacionado com o efeito de você comparar uma determinada quantidade com a sua unidade. Por exemplo, eu vou medir, no nosso caso, a grandeza elétrica que é disponibilizada na tomada da sua casa, entendeu? Aquela grandeza nós chamamos de tensão elétrica. Então, o que nós fizemos? Nós efetuamos o processo ou a ação de medir a grandeza tensão elétrica, tá certo? Vamos lá, nós estamos ajeitando os ponteiros, tá, gente? Ajeitando a linguagem, não se esqueça. Então, voltando aqui, quais são as grandezas fundamentais? Eu perguntei. A primeira delas, ou uma delas, né, é o comprimento. O comprimento é normalmente identificado por essas letras L, H, R, X ou outras, né, Y. E a unidade de comprimento no Sistema Internacional de Unidade é o metro.
Outra grandeza é a massa, letra M, e a unidade é o quilo, ou quilograma, né? Melhor dizendo. É melhor usar o termo quilograma, o kg minúsculo. A terceira unidade fundamental é tempo, ou duração, representado pelo T minúsculo. Tem que ser minúsculo. A unidade de base, segundo, né? O segundo é representado pelo S minúsculo. Não é SEG, não, tá, gente? É S só. Temperatura, T maiúsculo. Qual que é a unidade? Kelvin, no sistema MKS, representado pelo K maiúsculo. Quinta grandeza fundamental, corrente elétrica. Opa, está na nossa área, finalmente. É representado pela letra I maiúscula ou I minúscula. E a unidade é ampere, ampere, letra A maiúsculo. Não tem um acento no E, não. Esse acento foi abolido. Vocês vão ver muito ampere escrito com acento aí, mas não usa mais, não. Quantidade de substância, que é o mol. Unidade básica é o mol, né? Escrito maiúsculo e a sigla MOL minúsculo. E a última delas é a intensidade luminosa, LV, que é no nosso sistema identificado o chamado, né, de candela, CD. Né? Existem algumas confusões com relação à unidade intensidade luminosa, que é o lumen, por exemplo. Só que lumen é intensidade por unidade. Então, não é usado para identificar a intensidade luminosa, não. E sim a quantidade de luz numa determinada área. É uma relação, o lumen é uma grandeza secundária ou derivada. Bem, então essas são as 7 grandezas que existem e consideradas no nosso sistema, Sistema Internacional de Unidade. Todas elas, para todas elas existe um padrão, né? E esse padrão é um elemento fixo, estável, e que não pode nunca mudar, porque é utilizado para a aferição dos instrumentos. Bem, então, as demais grandezas são definidas a partir das grandezas fundamentais. Como elas são definidas a partir de uma outra, elas são chamadas de grandezas derivadas. Por exemplo, algumas delas. Força é uma grandeza derivada, ela não é fundamental. É dada em Newton, letra maiúsculo N, né? E olha que porque ela é derivada. Um Newton é 1 quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Então, é um conjunto, né? Engloba-se 3 unidades aqui para chegar numa delas, que é a unidade de força. Outro exemplo, energia, dada em joule, joule ou joule. Um joule é 1 newton vezes metro, portanto, composto de 2 unidades, é uma derivada. Potência, genericamente, é dada em watt, e 1 watt é 1 joule por segundo. Bem, esses são os exemplos. Tem vários e vários, porque todas as outras estão contidas. Ou elas são essas 7 grandezas fundamentais, ou todas as outras grandezas que existem que são derivadas. E elas podem ser escalares. O que são grandezas escalares? São aquelas definidas apenas por um número seguido de unidade de medida. Por exemplo, na nossa área, 1 volt, ou 1 ampere, ou 1 ohm, ou 1 watt. São grandezas escalares, tá certo? Vetoriais. Aqui, eu esqueci de dar o exemplo aqui das escalares. Tempo, temperatura, né? É bom a gente lembrar o seguinte, que tempo, quando você vai falar do tempo, você diz quantos graus você morreu aí, né? Temperatura, Ari, você está dormindo. Tempo, você vai falar segundos, né? Então, você gastou lá na sua caminhada diária aí um tempo de 60 segundos ou 1 hora. Temperatura, medir a temperatura tantos graus, né? E unidade de massa também, conforme eu mostrei lá. Eu falei uma coisa rápida aqui sem pensar. Essas grandezas elétricas, geralmente, elas são vetoriais, tá, gente? Por exemplo, volt, que você vai indicar
tensão elétrica, elas são vetoriais por quê? Porque elas, para serem identificadas de uma forma completa, ela precisa do módulo, por exemplo, 1 volt, mas precisa saber também qual que é o sentido de variação ou não dela, se ela não for variável, e a polaridade. Entendeu? Quando ela precisa de mais elementos para identificar afora o módulo, você chama de grandezas vetoriais. E, geralmente, a gente representa utilizando vetores ou formas de onda. E é uma maneira gráfica também de representar essas tensões. Né? Um exemplo genérico de vetoriais, por exemplo, força. Né? Quando eu estou identificando a força, eu preciso saber qual que é o módulo daquela força, em qual direção ou sentido eu estou aplicando aquela força para poder defini-la, assim como velocidade, né? Assim como aceleração. Eu preciso de conhecer o módulo, mas o sentido de aplicação ou de que ocorre aquela grandeza, né? O sentido e direção. Então, quando tem modo, sentido e direção, você chama de grandeza vetorial. Aqui, em nossa área, estudamos o tratamento de inúmeras grandezas. Por exemplo, tensão, corrente, potência, que eu já falei. Né? É, as outras grandezas, de um modo geral, são definidas a partir dessas aí. Ó. Tensão elétrica, corrente elétrica, e elas são interrelacionadas. Né? Nós vamos estudar bastante isso agora nesse primeiro ano. Né? Continuando aqui, eu estou sendo mais rápido, vocês desculpem. Vamos passar agora para instrumentos de medidas. Eu dei uma ideia assim, bem rapidinha de o que é grandeza e o que é uma medida, agora vamos entrar no que eu estava querendo entrar mais rápido, porque são os instrumentos de medida. Mas antes de entrar nos instrumentos de medidas que a gente utiliza em nossos laboratórios, é bom colocar o que eu escrevi aí, ó. Instrumentos de medida são uma ampliação da capacidade humana para verificar o valor da grandeza ou da variável. Né? A função do instrumento é essa aí, é ampliar a capacidade humana para verificar o valor da grandeza. Porque se a capacidade humana tem condição de verificar o valor da grandeza, não é um instrumento. Né? De uma maneira geral, a gente consegue verificar a existência daquela grandeza, mas não conseguimos quantificá-la, ou não conseguimos quantificá-la de forma correta. Aí a gente precisa dos instrumentos de medidas, sejam elétricos ou não, depende da grandeza. Né? No caso dos circuitos elétricos, que é a nossa área específica, nós trabalhamos com cinco tipos, né, de instrumentos, que é o voltímetro, que mede, que a gente chama de tensão elétrica, o amperímetro, que mede a corrente elétrica, o ohmímetro, que mede resistência elétrica, o watímetro, que mede potência elétrica, e os osciloscópios, que podem medir o quê? Tensão, corrente e outras grandezas mais. Então, basicamente, são voltímetro, amperímetro, ohmímetro, watímetro e os osciloscópios. Se vocês entenderem o funcionamento e como se aplica de forma correta todos esses instrumentos, né, a gente fica satisfeito e pode dizer que você está preparado para estar no laboratório efetuando os testes e medições. E o nosso objetivo é chegar nesse ponto. Bem, os instrumentos são selecionados em função de alguns elementos. Por exemplo, o tipo de sinal que você vai medir. Sinal, gente, é uma representação daquela grandeza específica. Por exemplo, o que é um sinal de tensão? O sinal de tensão é a tensão, e ela pode ser representada de formas diferentes. Eu posso simplesmente colocar um valor e dizer que o valor daquele sinal de tensão é X, mas eu posso representá-la de formas gráficas. Aí passa a ser a forma de onda do sinal. Nós vamos ver isso depois. Da mesma forma para corrente e para potência.
E os instrumentos são esses aí, ó. São grandezas diferentes e instrumentos diferentes. Por exemplo, o voltímetro para medir o sinal de tensão, o amperímetro do meio para medir o sinal de corrente, e esse vatímetro ao lado aí para medir o sinal de potência. São os três sinais básicos nossos. E nós temos também no laboratório instrumentos classificados dependendo do tipo de amostragem. Por exemplo, vou pôr os três aqui de uma vez. Esse primeiro aí, ó, é o indicador. Você liga ele ao circuito ou ao componente do circuito, ele vai indicar diretamente o valor, né, na tela dele ou no visor dele. Esse do meio é um registrador. Ele indica, geralmente de forma gráfica, o valor da grandeza. Observe que ele tem um papel ao lado ali, ó, e um gráfico desenhado nele. Isso é a forma, é a representação gráfica daquela grandeza que ele está avaliando, que ele está indicando. E o terceiro aí, ó, é um instrumento, deixa eu ver de perto aqui, ele mede, estou ruim de vista, é potência elétrica, né, Chico? Isso? É um integrador. Qual que é a diferença entre eles? O primeiro indica na hora o valor e pronto. Você desligou, desligou. O outro mostra gráfico, o gráfico fica registrado. E o terceiro, ele chama de integrador, por quê? Porque ele vai fazendo as medidas e ele não apaga a medida. O exemplo disso é o relógio, que a gente chama de relógio, né, de energia que está na residência de vocês. Ele fica direto medindo a quantidade de energia que está sendo consumida na sua residência. E é de forma crescente, né? E mês a mês o leitor vai lá e mede a leitura daquele dia que ele estava lá e compara com a do mês anterior. Por quê? Porque a medida que está fazendo naquele momento, ela é cumulativa, ela sempre igual, ela vai sempre aumentando progressivamente sem voltar atrás, vai se acumulando. Ele chama de integrador por isso. Integrar significa somar. Então, ele vai somando as medidas progressivamente, indefinidamente. Ele é prático para indicar o que foi acrescentado na medida durante um certo intervalo de tempo. Então, temporalmente, vai-se lá e faz a medida e compara e verifica o delta, né, a variação que houve, no caso do medidor de energia, para fazer a cobrança daquele mês, porque naquele mês você gastou tanto. E como é que ele soube? Porque no mês passado era X, agora é Y. Então, o valor é Y menos X. Então, os instrumentos basicamente são esses. Um indica direto o valor na hora que você aplicou, retirou a grandeza, sai, a não ser que ele tenha memória, né? Esse aqui é um registro do meio, é um registrador, e o último aí é um integrador. Bem, mais à frente, vamos ver o que é isso aí. Vou passar tudo aqui para andar. O que nós temos aqui nesse slide aqui, ó? É importante a gente ir já usando as palavras corretas, né? O que é indicação para nós? Indicação é o valor fornecido pelo instrumento. Então, vamos acostumar a usar esse termo. O meu instrumento está indicando alguma coisa, está indicando um valor determinado, ou dados, ou elementos daquela grandeza que ele está mostrando. Isso geralmente é mostrado onde? Numa escala. Escala é a parte do instrumento onde ele registra aquele valor, onde você obtém os dados daquela grandeza. E existem vários tipos de escalas, né? Vários mesmo, uma variedade muito grande de escalas, né? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas antes de chegar lá, vamos ver, é importante ver o conceito, ficar bem claro o conceito de o que é precisão do instrumento, o que é exatidão da medida. Precisão, gente, é uma palavra que foi muito usada, mas que hoje ela está sendo até evitada, né? Os órgãos de controle, de fiscalização e os órgãos que tratam disso não estão recomendando mais o uso dessa palavra porque ela leva a uma dubiedade, a uma confusão.
sugere que seja usado mais esse termo aqui, ó, repetitibilidade, que é mais correto, né? Mas como ainda uso, eu vou usar por enquanto o termo precisão, tá? E o que é precisão? Precisão é isso aí, ó. A precisão de um instrumento ela é determinada através de um processo estatístico de medições, né? Então, digamos que você tem um instrumento e quer verificar se ele é preciso, qual que é o nível ou percentual de precisão dele. Aí o que você faz? Você utiliza aquele instrumento para fazer várias medidas, você usa um processo estatístico para verificar isso. Então, você mede várias e várias vezes a mesma grandeza, provavelmente, né, cada vez que você medir aquela grandeza, vai dar um valor diferente. O grau de precisão daquele instrumento está relacionado com a variedade de valores que aquele instrumento vai indicar relativo àquela mesma grandeza, né? E se elas estiverem, por exemplo, muito espalhadas, que você qual a impressão que você vai ter, que informação que você vai ter? Que aquele instrumento não tem precisão, né? A precisão não está relacionada com a qualidade em si da medida. Aquela medida pode estar, assim, digamos, correta ou não, né? E isso não está relacionado com a precisão do instrumento. Um instrumento de boa qualidade, ele repete as medidas sempre da mesma forma, não importa se a medida ela é 100% correta. Ele é preciso quando a repetibilidade daquela medida indica valores próximos um do outro. Isso é precisão, tá certo? Precisão é sinônimo de repetibilidade. É diferente do que nós vamos mostrar daqui a pouco, mas antes de mostrar, olha aqui. Em outras palavras, precisão indica o quanto as medidas repetidas estão próximas uma das outras. Quer dizer, se você faz só uma medida, você não sabe se o instrumento é preciso. Por quê? Porque você não tem como comparar com outras que ele fez da mesma grandeza. Você precisa de ter essa comparação para dizer se ele é preciso, e vocês vão entender daqui a pouco por que isso é importante. O outro é exatidão, né? E o sinônimo de exatidão é acurácia. É uma palavra um pouco usada, até acho que é meio sonoramente esquisita, né? E vamos usar o termo exatidão. O termo exatidão é muito confundido com precisão. A gente costuma dizer que um instrumento preciso é o que indica a medida de forma correta, né? Não é não. O que indica de forma correta é exatidão, por isso que está aí, ó, exato. Então, a exatidão é a propriedade que exprime o afastamento que existe entre o valor lido no instrumento e o valor verdadeiro da grandeza, né? Em outras palavras, indica o quão próximo o valor real, ou o valor real, quer dizer, aqui a medida deixa eu achar um jeito de explicar melhor, indica o quão próximo do valor real está o valor medido. Quer dizer, se você for fazer uma leitura, então, aquela leitura pode estar próxima ou não do valor real, ou tido como aceito, considerando um determinado padrão de referência. Então, quanto mais próximo tiver do valor, quer dizer, a medida estiver mais próxima do valor, mais exata ela é. Tá certo? Aí é exatidão, isso não é precisão. Então, a exatidão você pode fazer uma leitura, e a leitura pode estar exata, né? Só você não vai saber se ela é precisa, porque você só fez uma leitura. Então, a qualidade do instrumento, um instrumento de boa qualidade, ele tem que ter as duas coisas. Ele tem que ter precisão e tem que ter exatidão. Por quê? Porque a exatidão vai te dar a garantia da qualidade da medida. E a precisão vai te dar a garantia da confiabilidade do processo, porque você pode fazer várias e várias vezes a medida e elas sempre vão dar um valor próximo do valor exato. E não vai dar espalhamento.
Tem instrumento que ele não tem boa qualidade, eventualmente ele pode medir com precisão, mas nunca com exatidão. Aliás, eventualmente ele pode medir com exatidão, provavelmente até por uma coincidência, mas ele nunca vai ter precisão. Por quê? Porque ele não tem qualidade para isso. Os seus elementos não garantem isso. Né? Ele mede, mas não garante o valor. Às vezes ele espalha o conjunto de medidas. Então, um bom instrumento, ele tem que ter as duas coisas. Ele tem que repetir sempre a mesma medida, o mais próximo possível, portanto, tem que ser preciso, e as medidas têm que estar o mais próximas possível de um padrão. Né? E por falar nisso, todas as vezes que você for fazer medida de alguma grandeza, procure fazer mais de uma vez. Por quê? Porque muitas vezes o processo de medida não foi bem executado e você mede a grandeza e dá um valor. Um minuto depois, se for medir, dá outro valor. Por quê? Porque mudou alguma coisa naquele momento, ou a temperatura, ou os contatos dos fios não foram colocados de forma 100% correta. Então, costuma dar valores diferentes, mesmo que se o instrumento for de boa qualidade. Aí você faz a medida 2, 3 vezes, 4 vezes, e tira a média e utiliza a média dela. Né? Isso não tem a ver com a exatidão ou precisão do instrumento, e sim com a qualidade do seu trabalho ali, entendeu? Não confunda, a gente não deve confundir. Né? Quando você está verificando a qualidade do instrumento, você faz várias medidas para saber se elas são exatas ou se ele é preciso. É uma coisa. Se você está no seu laboratório fazendo uma medida, você já tem um instrumento definido. E a medida fica mais garantida para você, na hora de anotá-la, se você faz 2, 3, 4 vezes aquela mesma medida. É uma coisa que a gente não tem muito hábito de fazer, porque a gente faz tudo correndo. Às vezes você vai no laboratório, tem um tempo pequeno lá, e muitas e muitas medidas a fazer. Aí não dá tempo de você repetir, mas é recomendado sempre você medir para ter uma garantia do valor medido, tá certo? Bem, vamos lá. Uma questão só para a gente pensar aí. Considera o seguinte, você tem essa situação aí. Uma pessoa atirou no alvo e o resultado foi esse aí. Ele lançou 4 setas e elas acertaram nesses pontos aí. Agora, a pergunta é, qual dessas opções aí é a verdadeira? Na opinião de vocês. Isso aí, ela indica, em termos de qualidade da pessoa que tirou, se ele foi exato ou preciso no seu objetivo, que é atingir o alvo, ou foi preciso, mas não exato, Eu acho que ou foi exato, preciso, mas porém impreciso. eu acho que foi exato, porém preciso. Você acha que ele foi exato, porém impreciso? Isso mesmo. Inexato, né? Ou exato? Exato, exato. Ó, o exato significa que as setas teriam que se aproximar do alvo, do centro do alvo. Isso é exatidão. E precisão é quando elas ficam mais próximas uma da outra. Entendeu? Então, você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Então, a resposta seria essa aí. Por quê? Porque elas não se aproximaram do centro e elas ficaram distantes uma da outra. Quando o instrumento não tem boa qualidade, né, cada vez que ele faz uma medida, a medida fica mal feita, digamos assim, grosseiramente falando, porque ele não é de boa qualidade, ele não tem estabilidade, por exemplo. Os seus componentes são de má qualidade, o princípio de funcionamento dele não é muito bom. Então, ele vai medir agora um valor, daqui a pouco ele mede no mesmo lugar, um outro valor muito diferente, quer dizer, relativamente diferente, porque muito diferente também já é ruim demais, né? Mas as medidas ficam distantes uma da outra pela falta de qualidade dele. Então, ele não é um dispositivo de precisão. É o que eu disse, ele pode até, num dado momento, acertar o alvo, mas aí já é até coincidência, né? Nesse outro exemplo aqui, ó, o que vocês me diriam dele?
Muitas vezes depende da avaliação da pessoa, né? Do critério, do nível de qualidade que ele quer do processo. Às vezes uma coisa é imprecisa para um, é precisa para o outro. E essa aí. Inexato e impreciso já não é, porque já foi mostrado no exemplo anterior, né? Então sobrou as três por eliminação. Vou colocar a resposta aqui, nós vamos discuti-la. Exato, porém impreciso. Por que eu estou dizendo que é exato? Porque elas estão se aproximando do alvo. Eu não vou dizer que ela tem uma boa exatidão, tá? Porque existem os níveis de exatidão. Ela pode ser exata, pouco exata ou muito exata, ou não ser exata. Nesse caso aqui, considerando o nível de exigência da medida, eu posso dizer que ela é exata, porque elas estão praticamente no alvo, né? Próximas do alvo. O cara não é um Robin Hood que acertaria no centro, mas ele se aproxima, né? Mas é impreciso, porque elas estão razoavelmente separadas. Ó. Esse exemplo aqui, ó, tem exemplo que fica mais claro por causa do nível de exigência. Né? Esse aqui, ó, olha o detalhe. Observe que elas estão. Ele acertou quase uma na outra, elas estão bem juntinhas, mas longe do alvo. Quando elas estão muito juntas, qual que é a conclusão que a gente tira? Que é um instrumento de boa qualidade. Por quê? Porque ele é preciso. Eu estou aqui para atirar num ponto. Pode ser que eu não acerte o ponto, mas eu vou acertar sempre no mesmo lugar. Então, eu tenho precisão. Mas eu não tenho exatidão, porque está fora do alvo. Quando o instrumento ele é preciso, mas inexato, geralmente você corrige essa inconveniência dele ajustando ele, calibrando ele. Às vezes os instrumentos, muitas vezes, eles, com o uso, eles descalibram, que é natural. Eles mantêm as mesmas características de qualidade e você precisa de ajustar. No caso do atirador de seta, aí, você aconselha usar o óculos, porque ele está sempre atirando bem no mesmo lugar, só que não está acertando, ele não deve estar enxergando o alvo, entendeu? Aí você dá uma ajustada nele, né, calibra ele, né, que ele acerta o alvo. Então, nesse caso, é preciso, porque as medidas estão juntas, próximas uma da outra, no caso, não medida, mas os tiros, né, os shots, porém não é exato, porque não se aproximou ou se distanciou do alvo, né? E a última, por eliminação, é essa aí. Ó. Esse é o exato e preciso. Por quê? Porque ele acertou bem mesmo no alvo e as setas todas foram lá. Tá certo? Então, no caso de um medidor de muito boa qualidade e ajustado, né, bem ajustadinho, ele vai fazer, você pode fazer N medidas com ele, que as medidas vão ficar sempre próximas do valor real da grandeza, né, sempre próximas do valor real da grandeza. Você está dizendo duas coisas, né? Sempre próximas do valor real significa o quê? Que ele é exato, porque elas estão sempre, né, numa mesma situação, e como estão próximas do alvo, ou no alvo, ele é exato. Aí eu faço a pergunta, e esse resultado aí, o que eles diriam para vocês? Inexato. Que quem está atirando essa seta tem que mudar de profissão, né? Por quê? Inexato e impreciso, né? E muito ruim para acertar, né? Entendeu? Eu tenho, quando eu vejo esse resultado, eu tenho como avaliar o processo. Por quê? Porque ele atirou várias vezes. O fato de atirar várias vezes é tipo assim, ele fez várias medidas da mesma grandeza, tá certo? E elas estão muito fora, muito separadas uma da outra.
Portanto, não devo usar aquele instrumento, né? Não devo, porque ele é de péssima qualidade. Além de ser impreciso, ele não tem exatidão. Agora, me critique essa aqui, essas duas medidas aqui. Eu te passo essas duas medidas. O que vocês podem dizer sobre elas? Observe que todas elas acertaram o alvo. O que vocês poderiam... Você vai avaliar isso, me diga. O que você pode me dizer? O primeiro é preciso, o primeiro é exato, e o segundo? Acho que o primeiro é exato. Você pode dizer que ele é preciso? Acho que não, só foi uma vez. Isso, exatamente, você falou bem, você pegou a filosofia da coisa. Já o segundo você pode, não pode? Já foi 3 vezes e no 3 meio. vezes, razoável, e acertou, então você pode já avaliar ele, né? Em termos de precisão e de exatidão. O primeiro você só pode dizer que ele naquela medida, ele foi exato, mas você não pode dizer que o cara que está tirando esse dardo aí é um cara que tem precisão, ele só tirou um, o próximo quem garante que vai acertar aí, né? Entendeu? Então, é importante a gente conhecer a exatidão do instrumento e a precisão. Os dois estão bem relacionados, a gente não pode abrir mão de saber esses detalhes, não. Então, com relação à pergunta feita no início da aula, vou voltar a ela aí, ó. Você aprovaria esse? Não. Não. Exatamente, nem eu. E esse aqui? Também não. Sim. E esse aqui? Já foi um pouco melhor que os outros. Pois é. Você vê que a coisa é subjetiva? Eu, por exemplo, aprovaria o anterior. Eu aprovaria esse. Porque esse é uma pessoa que tem assim, as características para ser um atirador. Tipo assim, a estabilidade, ele não treme. No caso do Voltinho, de um aparelho, é a mesma coisa, né? Ele tem boas qualidades porque ele sempre faz a medida de uma certa maneira correta, só não está ajustado. Ele não está, digamos, calibrado. Aí você vai lá no botãozinho dele, lá, por exemplo, que tem lá nele, e ajusta para ele acertar o alvo. Já se ele faz esse caso aqui, acontece nesse caso aqui, é mais difícil, porque as medidas ficam muito separadas. Quando as medidas são muito diferentes uma da outra, indica que o instrumento não tem boa qualidade. Entendeu? Essa é a minha opinião. Agora, no caso de um atirador, esse aqui, ó, eu aprovaria, pessoalmente, indicaria que ele usasse um óculos. Entendeu? Só isso. Você dá um óculos para ele. Agora, esse outro aqui, não adianta dar óculos para ele, não. Você tem que dar um calmante, porque ele deve tremer muito. Entendeu? Tá claro? Um instrumento que tem essa qualidade, acho que a gente tem que abandonar. Ou então aceitar, mas sabendo que as medidas vão ficar meio, digamos assim, com resultados inseguros. Aí essas duas perguntas, respondam para mim aí. Pode-se, só para fechar, né? Pode-se ter uma alta exatidão, agora veja bem, alta exatidão, não é exatidão não, é alta exatidão, sem alta precisão? Pode-se ter alta precisão sem alta... Oi? A primeira é? Não. Não. Sim. E a segunda? Não. Segunda Não, então? Alguém saca de outra forma? E quem que acha que a primeira é sim? Olha aqui, ó. Vamos lá. A primeira é não. Então vocês acertaram. Ninguém errou. Por quê? Veja bem, pode-se ter alta exatidão sem alta precisão? Exatidão está muito relacionado com a qualidade da medida em si, né?
Agora, quando a gente diz que ele tem alta exatidão, quer dizer, está dizendo que todas as medidas dele são exatas. Então, ele tem que ter alta precisão também. Entendeu? Porque se ele não tiver, ele não vai ter alta exatidão. Já a outra aqui, ó, pode-se ter alta precisão sem alta exatidão? Sim. Né? Você pode ter alta exatidão, alta precisão, no caso de você acertar todas os tiros, né, as medidas, tipo próxima da outra, mas pode estar bem separado do alvo, né? Entendeu? Aí não tem alta exatidão. É o que já comentamos, entendeu? Vocês acertaram essa também, né? Vamos ver o que tem para frente aqui. Esse aqui já é mais complicado, tá, gente? Nós vamos ter que gastar mais tempo. A gente está no finalzinho da aula, mas eu vou dar uma adiantada aqui rápido, depois na aula que vem eu volto. Tem dois parâmetros também importantes dos instrumentos, é com relação à resolução e com relação à sensibilidade. São dois termos também que se confundem quando você está fazendo a medida ou escolhendo o instrumento, né? No caso da resolução, a gente tem um instrumento com alta resolução, é quando ele consegue identificar pequenos detalhes da grandeza. Né? Isso é alta resolução. A grandeza pode ter valores grandes ou pequenos, não importa. Ele consegue identificar detalhes da grandeza. Por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui, peraí. Em outras palavras, é a menor variação da grandeza que ele pode captar. Então, se ele capta menores variações da grandeza, seja ela de pequeno módulo, por exemplo, ou grande, ele tem alta resolução. Depois eu explico melhor, isso aqui tem que ficar mais claro. Por exemplo, vamos aos exemplos aqui, ó. Deixa eu ver se depois... Como eu vou voltar... Eu vou passar isso mais rápido. Vou dar esse exemplo aqui. Só vou voltar na aula que vem, tá, gente? O que é isso? O que é isso aqui? Isso é um instrumento analógico, isto é, um instrumento de ponteiro, e nesse caso ele vai indicar duas coisas. Ele indica a umidade, então é um instrumento que indica a umidade digamos, do ar, por exemplo, e mede a temperatura também. E tem duas escalas de temperatura aqui, ó. Essa maior grandona aqui, ó, está graduada em Fahrenheit, grau Fahrenheit, e a outra é grau centígrados. Tá? Aí eu pergunto, como é que eu vou saber a resolução desse instrumento? A resolução está na escala dele aqui, ó, tá vendo? Então, quando ele tem capacidade de identificar pequenos valores da grandeza, ele tem alta resolução, né? E depois eu vou voltar aqui, ó, quero instigar vocês, gente, observe que tanto na escala de Fahrenheit quanto de graus centígrados, graus Fahrenheit, como de graus centígrados, eles usam o mesmo ponteiro, cara. Só que a outra, a maior, a externa, pega a pontinha do ponteiro. Já a de grau centígrado pega o meio do ponteiro, que ele é mais grosso. Né? Para a gente comentar depois, como é que fica a qualidade da medida se o ponteiro é muito fino e comprido ou pega uma parte grossa dele aqui e ele não é comprido. Quer dizer, se houver uma variação da grandeza e a modificação da posição do ponteiro, como que fica a leitura que você vai fazer? Em termos de quê? De qualidade dela, de precisão, aliás, melhor dizendo, de exatidão dela. Entendeu? Vamos pensar sobre isso para a gente comentar. Aqui, ó, também a mesma coisa, nós vamos comentar com calma. Esse aqui é um relógio que existe lá no... Não sei se existe ainda, não acredito que existe, lá na estação, terminal acho que é de trem lá de Nova York, né? Chama de Grande Central. É um lugar muito famoso. Acho que é ônibus, não é? Estou na dúvida aqui, me deu um branco aqui, se é de trem ou de ônibus. Mas a gente vê isso em muito filme, né?
muito filme, a gente viu o pessoal lá nesse ambiente, né? E esse relógio fica lá no alto, era um relógio grandão. E ele, veja bem a qualidade da medida dele, olha as separações das escalas, tá? Pensem nisso também, nós vamos falar mais. Deixa eu ver mais aqui, ó. Tem aqui um instrumento na nossa área, é um instrumento de painel que mede amperes, portanto é um amperímetro. Veja a escala dele, olha que escala mais esquisita. Cara. Tem uma parte que ela é linearzinha, cara. A diferença entre as subdivisões delas são iguais. Agora aqui dá um salto grande, sem nenhuma subdivisão. Aí eu pergunto, como é que fica a resolução aqui? Olha no início aqui, ó, passa de 0 para 100, como é que fica se o ponteiro parar aqui no meio e tal, tá? Relaciona isso com o que eu falei, que resolução está relacionado com o detalhe da medida que ele vai fazer. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma escala aqui, digamos que ela nem linear não é, olha aqui, ó. De 0 a 100, olha o espaço aqui, ó, da escala. De 200 a 300, quer dizer, mais 100, a mais aberta. Aqui ela fecha de novo, e aqui fecha de novo. Quer dizer, é uma escala não linear. Além da escala não ser linear, o ponteiro não parou num tracinho, ele fica entre um e outro. Como é que eu vou saber esse valor? Tá? Nós vamos discutir isso também. Aqui tem outra, cara, para a gente discutir. Né? Embaixo tem uma escala em polegada, em cima em milímetro, ou centímetro. Né? Centímetros são as divisões maiores e milímetros menores. Nós vamos comentar também. Etc, etc. Eu aconselho, gente, vocês fazerem o seguinte hoje, que é isso aqui, ó. Vocês vão entrar, por favor, num site aqui, eu vou pedir o Chico para colocar o link aqui, ó, e vão rodar isso aqui, ó, na casa de vocês. Ó. Isso aqui é um instrumento de medida. Eu gostaria que vocês rodassem esse vídeo aí e comentassem comigo com relação, por exemplo, à exatidão não, a resolução dele. O termo é resolução. Observe o que está acontecendo aqui. Eu pus ele para funcionar. Copia o endereço, Sari. Tá. Eu já coloquei o endereço. Coloca aqui no chat. Tá. Ô, Chico, você faz esse favor para mim. Você tem ele aí? Eu tenho que procurar aqui. Tá, no final da aula eu coloco no chat, para deixar. Se você conseguir, melhor que me ajuda. É porque já está no final da aula. Não esquece de fazer a chamada, não. Já passou 6 minutos, né? Hoje eu estou meio descontrolado em termos de tempo. Mas assistem isso aí, nós vamos deixar o link para vocês. Vou pegar O que é isso? aqui. Tá, obrigadão, Chicão. Isso aqui, gente, é um medidor de energia, igual o que eu mostrei lá atrás para vocês. Na hora que vocês estiverem passando esse vídeo lá, vocês vão observar o funcionamento dele. Aqui tem as cargas que tem normalmente na sua casa. Quando você habilita isso aqui, ó, você está dizendo que você ligou o aparelho. Isto é, você está consumindo energia. Quanto mais habilidade aqui, mais energia você vai consumir. Observe que esse disco aqui, ó, ele vai girando, e quanto mais energia gasta, mais rápido ele gira. Por quê? Esse instrumento, o princípio de funcionamento dele é o seguinte: quando esse disco está girando aqui, ó, certo? Ele está cortando o feixe não, fluxo magnético aqui, ó, desse ímã. Isso aqui é um ímã permanente. E isso aqui dá, a interação dele aqui, dele passando aqui, com a grandeza que ele está medindo, faz com que ele gire com maior ou menor velocidade. Por exemplo, se eu coloco só por exemplo, aqui, ó, só uma lâmpada, só um aparelho de televisão, vou tirar esse aqui, ó, só o aparelho de televisão ligado, você vai observar que ele vai girar tão devagarzinho que você nem está vendo, cara. Por quê? Porque o aparelho de televisão não consome energia. Se você liga também uma lâmpada aqui, ó, 60 watts, ele gira um pouco mais rápido. Então, tanto que você nem está vendo. Você tem a geladeira, vou ligar a geladeira, ver se eu consigo fazer ele girar. O que consome mais energia é isso aqui, ó, lavador de roupa, fogão. Ele parou já está girando. Ó. Ele está girando um pouquinho mais rápido.
porque eu tirei esse aqui, ó, pronto. Ar-condicionado também consome mais energia, quer dizer, quanto mais consumo, mais rápido ele gira. E à medida que ele vai girando aqui, ó, esses ponteirinhos aqui, ó, vão mudando de posição. Os lá de cima não, cara. Quer dizer, eles mudam, mas para que eles mudem de posição, o pequeno tem que girar mais vezes, né? Por exemplo, para um desses aqui girar, mudar de ponto, o outro tem que girar mais. Quer dizer, é uma medida progressiva. Aí está relacionado com a resolução, né? Por quê? Como a resolução está relacionada com a menor grandeza ou variação da grandeza que você está medindo, né? Lá na última casa decimal, né, você vai identificar a resolução do instrumento, né, e você não consegue fazer isso na casa decimal anterior, vamos chamar assim, ou até numa casa não decimal, né? Por quê? Porque não tem resolução, né? Ou a resolução é baixa, né? Nas medidas assim numericamente menores, a resolução é menor, e nas menores, a resolução é maior, inclusive nas casas decimais. Então, quando você tem um instrumento desse, saber a resolução lá na casa decimal ou até na casa centesimal. Tá legal? Mas isso é um assunto para a aula que vem, porque a gente falando depressa assim, a gente não consegue explicar melhor, não. Então, eu vou fechar a aula, tá? Eu vou fazer a chamada. Já está no chat aí, tá? Tá. Ô, Chico, brigadão aí, tá? Hoje eu corri, hoje eu não consegui fazer as coisas no tempo que eu queria, não.